Olá, minha gente, a paz do Senhor para todos vocês. Graças a Deus temos a oportunidade de ler mais um capítulo da Bíblia, de tomar mais uma pílula de liberdade. E é bom contar com a sua companhia. Eu espero que você esteja atualizado na sua leitura e não fique para trás, por favor, tá? E que você possa indicar para pessoas, para amigos. Vamos engrossar esse número de pessoas que decidiram ler o Evangelho de forma simples e prática. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra, pelo privilégio de tê-la em nossas mãos. Pedimos que o teu Espírito nos ajude na orientação, na interpretação e que ele traga a dosagem certa de alimento para a nossa alma. Obrigado, oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Hoje nós vamos para o capítulo 12 de João, tá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro, um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, disse: "Por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres?" Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: "Deixai-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre o tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis." Aqui foi um episódio interessante, onde a Maria, ela unge Jesus com um perfume caríssimo e derrama sobre, aqui fala os pés, mas nos outros evangelhos já mostra que ela derrama sobre a cabeça de Jesus, perfuma ele, em um ato inconsciente da parte dela, mas simbólico ali, representando um embalsamento do corpo de Jesus, preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. E os que estavam presentes, inclusive o Judas, ficou indignado com o desperdício daquele frasco de perfume, custava muito caro, 300 denários, era 300 dias de trabalho de um trabalhador braçal, e ele olha para aquilo e falou: poderia ter vendido e dado aos pobres esse dinheiro. Mas, politicamente, ele está correto. A questão é que ele não entendia de amor. Ele não entendia o que ela estava fazendo. E a própria Bíblia diz que ele falou isso não porque gostasse dos pobres, mas porque era avarento, era ladrão. Então, não se preocupe com os politicamente corretos. Adore ao Senhor do jeito que você sabe, da forma que você sabe. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também. Até o Lázaro que ressuscitou estavam querendo ocultar as provas dos milagres de Jesus. O coitado do cego que Jesus curou, eles expulsaram da sinagoga. Lázaro, Jesus ressuscitou, estavam querendo matar de novo. Vamos ocultar as provas. Pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, exultando.
dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, conforme está escrito: Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o seu rei está chegando montado em um jumentinho. Naquele momento, os seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Assim sendo, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizara esse milagre. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: Vós percebestes como nossos esforços são inúteis? Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. E vai mesmo. O mundo inteiro seguirá Jesus. O mundo inteiro vai após ele. É inútil qualquer esforço contra o Evangelho. É inútil qualquer levante contra Jesus. É inútil qualquer esforço de abafar o reino de Deus. Ele é livre, ele continuará sendo livre. Jesus mandou dizer para Herodes: fala para aquela raposa que eu trabalho hoje, amanhã e depois de amanhã também. Ou seja, é inútil. Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa estavam alguns gregos. E eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Filipe foi e contou a André. E André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhe respondeu: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. É daqui, desta frase, onde eu digo que Jesus, quando sua sangue ali no Getsemane, ele não estava pedindo para Jesus passar o cálice que ele estava falando, não era ali medo que ele estava da morte, jamais. Foi para essa hora que ele veio. Olha aqui o que ele fala: Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para essa hora. É porque a agonia, a depressão em si, né, Jesus estava agonizando, ele estava com medo de morrer antes de chegar à cruz. Ele estava dizendo: livra-me desta situação para que eu chegue à cruz. Por isso ele orou daquele jeito. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiam: um anjo falou com ele. Jesus lhes esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado na terra, atrairei todas as pessoas para mim. E ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. O povo lhe replicou: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar: o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é, afinal, esse Filho do Homem? Então Jesus lhes explicou: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. Mas embora tivesse realizado tantos milagres diante deles,
não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. É um grande problema de muita gente. Se dizem discípulo de Jesus, mas não têm coragem de declarar-se publicamente. Porque pelo fato de declarar-se publicamente, envolverá perdas de alguns privilégios, às vezes na sociedade, em alguns outros locais. Então eles vão levando no banho-maria. E aí, aonde o Senhor não os tem como discípulos. Porque o discípulo, ele segue o seu mestre e não se envergonha de segui-lo. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para este mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Esse foi o capítulo 12 do Evangelho de João, já na última semana de Jesus, antes da crucificação. E aqui a gente pode ver João mais uma vez esforçando-se de todas as formas para mostrar a divindade de Jesus, que ele não era apenas o Jesus, ele era o Cristo, o Messias, o ungido, o próprio Deus. Que Deus abençoe você. A gente se encontra aqui amanhã para mais um capítulo da Palavra de Deus. Até lá, a gente se vê.